todos, sejam bem-vindos a mais um programa Speakers e estamos em fevereiro, um mês em que normalmente a maioria dos jovens já está preocupado em procurar uma faculdade ou escolher um curso para seguir esse ano. E nós sabemos que, infelizmente, essa não é a realidade para muitos dos angolanos. Então, tem pessoas que estão interessadas em seguir uma segunda alternativa. Por isso, no programa de hoje, eu convidei o Claudino para um almoço e ele vai falar comigo e para vocês sobre a formação técnico-profissional como alternativa ao ensino superior. Claudino, tudo bem? Tudo sim, obrigada. Para já, quero começar por te parabenizar pela sua palestra que você deu esses dias sobre filosofia pessoal, não é? Muito obrigado. E como é que foi? Como é que foi a experiência? Como é que correu? Foi uma experiência muito boa, teve um destaque enorme, bem melhor do que eu imaginava. Muita gente aderiu e todos saíram satisfeitos, essa é a parte mais importante. E você já tem assim, previsões de uma próxima palestra? Sim, já tenho. A próxima será no dia 30 de março. Porém, eu vou participar em um seminário de título Os Brutais, que vai ser organizado pela Dunduma Business Corporation, que será já no dia 16 desse mês. Mas eu quero que você explique assim, em poucas palavras, o que é filosofia pessoal? Certo. Filosofia pessoal, ao contrário da programação mental, é a essência das pessoas. Muita gente fala acerca de programação mental, mas se a pessoa não tiver uma boa filosofia pessoal, vai programar a mente com uma filosofia pessoal errada. Então a filosofia pessoal é aquilo que acaba por definir a pessoa, por ser a raiz, a essência da pessoa no que concerne a decisões, comportamentos e ainda também detém de características cognitivas da própria pessoa para ela conseguir se destacar e ter um impacto em tudo aquilo que faz. Muito, muito interessante. Aproveita para deixar já que você abriu agora um canal no YouTube, agora você é nosso colega. Certo. O seu canal no YouTube e as outras páginas que você acha relevantes também as pessoas saberem. Certo. O canal do YouTube tem mesmo como nome Claudino Fonseca. Como outras páginas, creio que já conhecem Dread, que é o portal de divulgação de conteúdos. Vai abrir agora a página do projeto Geração Milagrosa, que é algo que eu falei também na palestra. Tem o projeto Rept, que é um projeto de prestação de serviços literários, que faz livros personalizados para pessoas que não tenham o talento de escrever, então queiram oferecer um livro que tenha os seus sentimentos. Também é um projeto que já está disponível e funciona 24 sobre 24 horas. Estamos disponíveis para atender. E quanto aos outros, vão saber com o tempo. É só seguirem a página, ele agora é um digital influencer. Eu queria saber, até que ponto, tocando assim um pouquinho na filosofia pessoal, você acha que a faculdade, nós jovens termos a faculdade como um objetivo, interfere um pouco nas nossas conquistas pessoais? Sim, por acaso afeta demasiado. As pessoas, geralmente, elas nascem para desenvolver de acordo com as experiências baseadas nas suas escolhas. Mas, infelizmente, instituições acabam por matar isso, principalmente quando as instituições têm um teor obrigatório que faça exigências demasiadas à pessoa. Então, a pessoa acaba por limitar-se completamente, fazendo simplesmente as coisas por ordens e não por decisão própria, e aí a pessoa limita-se da possibilidade de aprender aquilo que realmente seria necessário para ela. Então, você acha que hoje em dia já tem muitos jovens que estão a optar por não seguir ou não fazer um curso numa faculdade e tentar desenvolver uma capacidade um pouco fora do comum? Sim, já existem muitos, eu conheço uma boa parte e alguns, inclusive, são jovens que me têm como mentor, porque não querem mesmo seguir esse caminho e querem saber as diretrizes para poderem alavancar neste ramo. Ok. E aquele medo, sabe? Porque eu acho que o maior medo de não seguir uma faculdade é o futuro desemprego. Será que, como podemos
como é que eu posso dizer, nos desapegar desse sistema da faculdade? Certo. O grande problema das pessoas é mesmo essa insegurança, porque ninguém sabe ao certo se vai dar certo ou não. Mas, mesmo no que concerne à universidade, também não se sabe. E, aliás, é bem pior ainda. Por quê? Porque a pessoa vai fazer o curso e o mercado naquele ramo está lotado. Exatamente. Agora, a pessoa não sabe como é que vai fazer e vai acabar por trabalhar em uma outra área que não é a área dos seus sonhos. Já se a pessoa tivesse a disponibilidade de aprender o suficiente para tornar aquilo um negócio próprio, que eu acho que daria menos tempo do que os 4 anos de universidade para se criar isso, então a pessoa já teria meio caminho andado e poderia mostrar e divulgar os conhecimentos que tem, e aí seria mais fácil essa pessoa ser recorrida para um emprego qualquer. É aí nesse ponto que nós entramos na formação técnico-profissional, que são cursos de pouca ou uma duração um pouquinho menor, mas é uma formação mais prática. Né? Quais são as vantagens e as desvantagens de escolher um curso técnico ao invés de uma faculdade? A única desvantagem é a ausência do diploma universitário. Okay. Agora, quanto a vantagens, a pessoa aprende exatamente aquilo que quer, porque na universidade a pessoa vai para se formar, por exemplo, em gestão de empresas. Tem cadeiras desnecessárias durante os 4 anos, acaba por ter muitos desvios do foco que realmente quer manter. Já num curso técnico profissional, a pessoa vai direcionada para aquilo que quer e aprende em um curto espaço de tempo e já tem um know-how de trabalho, porque o que a universidade não consegue dar é isso. Não consegue ensinar para as pessoas como será exatamente no mercado de trabalho e simplesmente ensina teoria, e se calhar é teoria de 200 anos atrás, exatamente. Infelizmente. Então, mas você só está falando, você não está comendo. O que estás achando então do prato aqui? Não, vou já. Normalmente quando eu entro no assunto assim, acabo por me focar demasiado, mas vou sim. E qual é o prato que você escolheu? Eu escolhi o bitoque. O famoso bitoque, né? Certo. Você não quis usar muito. Eu escolhi um bife à portuguesa, tá aqui bem bonitinho. Esse prato vocês só podem encontrar aqui no Hotel Engazeca. Eu sou muito boa em fazer publicidade. Eu sou. Agora, falando de futuro, para você, quais são os cursos técnicos que os jovens deveriam apostar agora? Basicamente, não há cursos específicos em que a pessoa tenha logo um futuro brilhante. Mas existem cursos suficientes para os sonhos de todas as pessoas. Essa é a boa notícia. Por exemplo, se alguém tem o sonho de ser, por exemplo, o melhor secretário do mundo. Ok. Ele pode ingressar para um curso técnico em vez de seguir alguma coisa alinhada a isso na universidade, porque eu creio que não existe um curso específico de secretariado nas universidades de cá, infelizmente. Então, a pessoa não precisa se sentir limitada, porque já existem cursos técnicos profissionais deste ramo. Então, é muito sobre a vontade própria da pessoa e muito sobre os sonhos das pessoas, porque se houvesse um único ramo em que a pessoa pudesse ingressar, seria complicado, porque os outros teriam menos destaque. A boa notícia é que há um mundo disponível aí. Mas você acha, existe algum centro assim que você acha que oferecem bons cursos para as pessoas, ou mesmo a internet também é uma boa opção para aprender? Olha, muito do que eu aprendi foi pela internet, muito mesmo, principalmente no ramo do marketing digital. Mas eu estive a falar acerca da Dunduma Business Corporation. Eu acho uma ótima opção para cursos profissionais. Eles estão agora a dar cursos de liderança, cursos de empreendedorismo, cursos de marketing, tanto digital quanto tradicional. E então acho uma ótima opção para isso. E para quem, agora que tocaste no empreendedorismo também
é uma opção, né? Para quem não quer, por exemplo, ser empregado de alguém, investir no empreendedorismo. Certo. É muito melhor investir no empreendedorismo, eu aconselho. Muita gente diz que nem todos podem ser empreendedores, mas eu tenho uma opinião meio contrária a isso. Qual? Por mim, todos podem ser, sim, mas cada um do seu jeito. O empreendedorismo não é sobre ter uma grande empresa. É sobre ter um grande método diferente dos outros. Então, todo mundo pode ter um método diferente porque todas as pessoas são diferentes. E aí, todos podem ingressar para o empreendedorismo fazendo investimento em alguma área e trazendo um destaque diferente no serviço que presta ou no produto que vai disponibilizar para as pessoas. E para quem já está a cursar a universidade, e agora você chegou, agora apareceu o Claudino com essa teoria, o que ele deve fazer? Ok, para quem já está a cursar a universidade, não é que a universidade seja má de todo. A universidade é boa e pode continuar a fazer, mas não se limite à universidade, por favor. É possível uma pessoa ter um emprego e ao mesmo tempo investir em alguma área, ou seja, vai ter uma renda ativa e uma renda passiva. A renda ativa será o que vai receber do salário e a passiva será de um projeto em que vai estar a investir. Só assim é que as pessoas se tornam ricas, porque sem investimento, empregados não vão longe. Será que existe mais facilidade para quem fez um curso técnico, achar emprego ou para uma pessoa que fez a faculdade? Eu queria falar antes acerca dos tipos de conhecimento, para esmiuçar bem a essência desse assunto. Existem vários tipos de conhecimento, aliás, são 4, que é o filosófico, o teológico, o científico e o filosófico. Aliás, e o empírico, nesse caso. Mas o conhecimento em si está dividido em 2 ramos, que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Infelizmente, lembra, não é? Muito bem. Infelizmente, o que a universidade mais passa para as pessoas é o conhecimento explícito. Mas o conhecimento explícito é uma coisa já formada por intermédio de vários estudos de pessoas que usaram o conhecimento tácito deles. Ou seja, o conhecimento explícito é a formação de um conhecimento que pode ser passado de pessoa a pessoa de uma forma mais prática e rápida, é um conhecimento já formado. Mas o conhecimento tácito é o conhecimento chamado de know-how. É aquilo que a pessoa sabe fazer na sua essência. E é isso que a universidade não consegue passar. E é isso também que você vai continuar a explicar no próximo bloco do nosso programa, porque a conversa está boa e você quase não está comendo, eu quero que você coma. E você aí de casa também, aproveita para chamar os amigos que vão entrar agora na faculdade, não sabem o que fazer. E eu espero vocês no próximo bloco. Até já! Então, tá bom? Tá muito bom aí? Ou como é que é? Tenho que te convidar mais vezes aqui. Então, você já é daqui de casa, já está acostumado com o nosso sistema. Pois é. Então, nossa, a comida está tão boa que até esqueci de dizer que já estamos de volta.
para a segunda parte do nosso programa. Estou aqui com o Claudino. Estamos a falar sobre alternativas para a faculdade, cursos técnico-profissionais, fazer ou não fazer. E eu gostaria de saber da sua experiência pessoal com a universidade. Como é que você atualmente frequenta a universidade? Acerca da universidade, é meio complicado falar acerca disso. Por quê? Por causa do mundo em si. O mundo ainda tem uma imagem meio negativa no que concerne a pessoas que optam por outras vias para obter o sucesso, para obter bons resultados. Mas nesse momento eu tranquei um ano. Estou aqui a pensar se esse ano volto a abrir ou não. E qual era o curso que estavas a fazer? Eu estava a fazer gestão e administração de empresas. Okay. Mas se eu voltar, será ciências da comunicação. Já não vou continuar no mesmo curso. Por quê? Porque eu não sou da opinião que a pessoa tem que entrar no curso por causa do diploma. E o conhecimento que eu queria obter de gestão empresarial, já consegui absorver o suficiente, já consegui criar as organizações que eu queria por intermédio do curso, então para mim já não tem mais utilidade. E como é que a tua família lida com isso? O que eles pensam sobre tu teres trancado a universidade? E eles conseguem entender? Infelizmente não, infelizmente não, por isso é que eu disse que é meio constrangedor falar acerca disso. Não entendem na íntegra, mas já conseguem ver de um jeito menos intenso que antes, porque antes era mesmo... Já estão a ver frutos. Pois é, os frutos estão aí a ser visíveis, então já conseguem aceitar de alguma maneira essa realidade. Você não acha que os pais deveriam ser um pouquinho mais abertos, parar para realmente escutar o que os jovens querem, o que os filhos lá em casa querem fazer? Porque não só para o ramo do empreendedorismo, mas nós temos aí as artes. Tem muita gente que tem talento para encenar, para cantar, ou mesmo desporto, e se sentem desmotivados, ou sempre tem aquela condição de... Tá bom, você pode ir jogar futebol, mas a faculdade tem que estar sempre ali. Mas tem uma hora que não dá, né? Esse que foi o seu caso. Certo, exatamente. Um conselho que eu quero dar... A única forma que nós conseguiremos diversificar a economia será dando espaço para as pessoas realizarem os seus sonhos. Porque, senão, o ramo cinematográfico vai estar sempre fechado, porque as pessoas vão dizer que têm que passar pela universidade e infelizmente cá em Angola não existe ainda este curso, e se existir é apenas um trecho da realidade daquilo, então infelizmente é muito complicado se obter isso. Então eu deixo esse apelo, não só aos pais, como a qualquer outra pessoa que trabalhe em qualquer ramo, principalmente no Estado, que tem como dar oportunidades para vários jovens. Por favor, a economia só vai ser diversificada quando darem espaço para gênios. O que eu trato como gênios? Eu chamo de gênios pessoas que conseguem criar conhecimento, pessoas que conseguem desenvolver um conhecimento ao ponto de influenciar uma geração e fazer com que várias pessoas sigam. Ou seja, pessoas que conseguem, por intermédio do conhecimento tácito, criar conhecimento explícito. Antes de sairmos, estavas a explicar a diferença dos dois. Certo. Pode continuar agora. Certo, vou já continuar. Eu já havia definido o conhecimento explícito. Agora, o conhecimento tácito, eu estava a dizer que é o conhecimento de know-how, é aquilo que a pessoa sabe fazer, é aquilo que a pessoa consegue desenvolver na sua própria essência. E eu estava a dizer que a universidade simplesmente ensina o conhecimento explícito, porque as pessoas só vão obter conhecimentos já desenvolvidos pelo fulano, pelo cicrano, e se tiverem que falar sobre alguma coisa, vão ter que citar o nome do fulano e do cicrano, enquanto que o fulano e o cicrano não precisou de alguém para citar, porque ele próprio desenvolveu. Então, é necessário nós termos desenvolvedores de conteúdo, de conhecimento no nosso próprio país. E esses são os gênios que conseguem criar uma luz, uma lâmpada, que todo mundo que está na escuridão consegue seguir. Ok. E quais são os caminhos que alguém
Porque alguém que está na escuridão, não é? Nós sabemos que tem muita gente que não sabe o que fazer e está agora nesse momento de decisão, vou entrar na universidade ou não. Quais são os passos? O que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente para decidir o futuro? Para decidir o futuro, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que o futuro em si está em branco e ele pode escrever. Eu acho que essa é a primeira coisa que a pessoa deve saber. E a pessoa tem que entender que ninguém pode escrever por ela. Quando nós percebemos que ninguém pode escrever o nosso futuro, nós nos tornamos encarregados de nós mesmos. E sendo encarregados de nós mesmos, nós próprios temos que fazer as nossas decisões. Existem ramos que eu aconselho que as pessoas sigam a universidade. Por exemplo, medicina, por exemplo, o ramo de direito, por exemplo, o ramo de psicologia. Engenharia civil, algumas engenharias também. A pessoa deve mesmo focar-se naquilo, porque infelizmente não dão muito espaço para pessoas que não têm este ramo poderem ensinar para as outras pessoas. Ou seja, pessoas que não têm o diploma deste ramo não conseguem ensinar para as outras pessoas e mesmo assim gerar credibilidade. Então, é necessário mesmo se ingrarem pela universidade. Mas quem quer algo fora disso, exemplo, tem um mundo à frente. Por exemplo, quem quer ser escritor. Por exemplo... Realmente. Exatamente. Por exemplo, quem quer ser um artista, seja de cinema, seja artista plástico, músicos. Então, não existe na universidade algo que vá aprender essas pessoas, a não ser que essa pessoa queira ser um músico de verdade, que queira aprender todas as técnicas do assunto, mas ainda assim já existem cursos técnicos que ensinem para isso. Então, e para quem não tem assim muitas possibilidades? Para quem não tem muitas possibilidades, eu costumo dizer que é necessário a pessoa olhar para tudo o que está ao seu dispor. Suponhamos, eu não sei o que fazer, mas vou reparar para tudo aquilo que eu posso fazer ou que esteja disponível para que eu faça. Então, se eu olhar, por isso é que eu disse que a universidade não é má de todo. Se eu olhar para a universidade como a melhor via, eu escolho. Mas, se eu quiser obter resultados rápidos, eu posso atingir sem a universidade. Porque, basicamente, a essência daquilo que é explicado na universidade, uma pessoa pode aprender em um mês, mas a pessoa faz 4 anos e depois dos 4 anos a pessoa esquece tudo aquilo que era desnecessário, que é 99%, e só retém aquilo que é realmente importante. O curso técnico ensina aquilo que é realmente importante e aí a pessoa consegue aprender o suficiente e consegue colocar em prática, porque existem muitos cursos profissionais que já dão espaço para as pessoas também terem uma espécie de estágio onde vão realmente fazer na prática aquilo que é feito no mercado de trabalho, e a universidade não dá essa possibilidade para as pessoas. E para aquelas pessoas que querem trabalhar com internet, com um meio digital, o que é aquilo que tu fazes? Onde é que ela deve aprender as coisas, né? Eu quero ser igual o Claudino, quero trabalhar com criação de conteúdo, estratégia de... O que você faz mais? Estratégias de marketing digital e muito mais. Então, para a pessoa poder ingressar para esse ramo, só tem 2 alternativas. Ou faz um curso profissional, que pode ser online também, ou arranja um mentor que já trabalha na área, que é a melhor via. Mas os contratantes, eles já têm noção do que isso é? Já existem empresas que contratam para isso? Inúmeras empresas já contratam para isso, principalmente as agências de comunicação. As agências de comunicação estão agora a ingressar muito para o marketing digital, porque o mundo em si está a envergar para esse lado. Daqui a pouco o mundo todo vai ser digital, até para se comprar comida a pessoa vai ter que colocar um código e a comida vem para a sua casa. Então, se nós não aceitarmos as mudanças, nós próprios estamos a nos prejudicar. Há pouco disseste que fazias administração de empresas, não é? Certo. E como é que você foi parar nessa área? Olha,
Primeiro, eu fiz o ensino médio de eletricidade. Sério? Sério. Eu sou da opinião que a pessoa só sabe o que realmente quer fazer quando já tem a personalidade desenvolvida. É, com certeza. E, infelizmente, no ensino médio, a pessoa ainda não tem. A pessoa descobre bem a sua personalidade lá. Então, foi lá onde eu descobri qual era a minha verdadeira vocação, que é mais para o ramo social. Eu poderia tirar 20 em matemática e coisa do gênero, mas não é aquilo que eu queria para mim quando descobri a minha personalidade. Então, entrei para o lado social e fui para a gestão de empresas, porque eu depois tinha o objetivo de gerir empresas, criar os meus próprios projetos e muito mais. E neste curso, no primeiro ano de gestão de empresas, eu criei o projeto REPT, Que era? que é o Histórias e Histórias para Todos, esse projeto que eu mencionei acerca dos livros personalizados e muito mais. E daí comecei a ver que aquilo estava a correr muito bem e vai se tornar um projeto muito grande mesmo. Então eu achei que já era suficiente. Fui criando outros projetos, porque a metodologia é sempre a mesma. Apesar de serem ramos diferentes os outros projetos, mas a metodologia é a mesma. E é isso que um curso técnico ensina. E eu só consegui criar esses projetos porque eu via muitas videoaulas no YouTube, fazia muitos cursos online acerca disso, porque todos os meus colegas até hoje já devem estar a fazer o 4º ano do curso e vêm pedir para eu ajudar a escrever a monografia e muito mais. Então é por aí que eu entrei para esse ramo. E aí, hoje em dia, você sente que estás no caminho certo? Certo, sem dúvida, incontestavelmente. E o que você deixa assim para quem quer saber mais? Não existe. Sempre que eu chamo alguém que trabalha com isso, outro dia estavas aqui comigo, e todo mundo só fala, pesquisa na internet, eu tenho que saber, mas não existe. Eu quero saber o seu conselho pessoal. Onde é que você mais costuma tirar inspirações, mais conhecimento sobre a sua área? Sobre a minha área, do marketing digital nesse caso, Exatamente. eu acompanho muito uma empresa brasileira chamada Rock Content. Ok. Eles têm um site de cursos online que é universidade.rockcontent.com e ali consegue-se absorver muita coisa no que concerne a marketing digital. Gratuito? Tem alguns cursos gratuitos que são o de marketing de conteúdo, o de produção de conteúdo para a web e inbound e outbound marketing. Mas agora, o curso de redes sociais propriamente dito é pago, é necessário fazer um investimento. Eu tive um pouquinho de sorte, porque eu tive uma nota muito alta e eles ofereceram-me o curso de redes sociais, então acabei por me destacar ali. Tá bom, nós vamos agora para um curtíssimo intervalo, vamos voltar já para a terceira e última parte do nosso programa. Eu espero que você continue aqui, não esqueça de deixar seu like, partilhar com os amigos e nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com a terceira e última parte com o Claudino Fonseca, que estamos aqui a falar um pouco sobre faculdade, cursos e opções alternativas à faculdade. E eu queria entrar agora um pouquinho falar sobre
novas profissões, que não são bem novas, mas são profissões reinventadas, atendendo que agora nós estamos num mundo cada vez mais conectado, mais digital. Existem novas profissões que surgem com isso, não é? Você que está nesse ramo sabe muito bem. Certo. É necessário o mundo saber que nós saímos de uma era e entramos para outra. Basicamente, todos aqueles trabalhos que exigiam muita força humana e todos aqueles trabalhos que exigiam uma lógica constante, todos eles vão ser automatizados. O que quer dizer que todas as pessoas que trabalham nessas áreas ou nesses ramos vão ter que se adaptar a essas mudanças para poderem ter com o que se sustentar. Então, estamos a entrar para uma tendência mais digital. Estamos a entrar para uma tendência mais sobre o raciocínio das pessoas, sobre a criatividade das pessoas, e estamos a eliminar aquilo que é a dinâmica constante, que é um trabalho monótono. Por quê? Porque hoje em dia, só aqueles trabalhos que exigem criatividade das pessoas é que acabam por ser os mais requisitados, é que acabam por ser os mais procurados agora, porque é necessário que a pessoa faça um esforço autêntico, um esforço elevado para poder realizar. Já aqueles que são mais simples, por exemplo, uma mensagem que eu vou responder: olá, bom dia, o preço é este, isso tudo já está a ser automatizado. Então, basta substituírem o nome das pessoas e a mensagem é totalmente a mesma, já não vai se precisar de alguém que faça isso todos os dias. E é necessário nós olharmos para isso e começarmos a detectar as alternativas do futuro. Por exemplo, aqueles que já que já se formaram e agora viram que talvez não era bem o curso que eles queriam fazer. Tem a opção de se reinventar através desses meios novos, a internet, o computador. Existe essa opção. Certo, existe sim essa opção. Muitos estão agora a optar por dar videoaulas, ou seja, ele formou-se em alguma coisa e não está a encontrar emprego naquilo, ele pode dar algumas videoaulas sobre o ramo em que se formou, ou até pode dar consultorias, mas faz a publicidade toda online e as pessoas vão saber que realmente ele tem qualidade para ensinar e consegue ensinar bem. Então, online já dá para se fazer tudo isso. Existem vários... Desculpa te cortar, mas você acha que também o próprio ensino tem um sistema que conduz a termos pessoas cada vez mais insatisfeitas? Por exemplo, nós aqui em Angola chegamos na 9ª classe, acho que na 9ª classe todo mundo tem 15 anos, né? Certo. Exatamente, 15 anos, e aí você já tem que escolher um ramo para seguir. Você acha que uma pessoa de 15 anos já está assim, capacitada para escolher aquilo que ela quer fazer no futuro? Nem pensar. Eu já tive várias conversas com amigos e eu também tive esse sentimento, tipo, apesar de eu ter feito comunicação, mesmo eu tendo feito comunicação social, quando eu terminei, eu ainda assim estava indecisa sobre aquilo que eu realmente queria fazer. Você aconselha que as pessoas tentem abrir mais o leque daquilo que é ciências econômicas, jurídicas e biológicas? Tem que abrir mais, não é? Tem que abrir mais, tem que ser muito mais vasto, porque ainda é muito limitado. E se nós queremos nos destacar e tornar-nos uma nação desenvolvida, se continuarmos a optar por esses métodos, vamos estar sempre atrás, sempre atrás. É necessário dar-se espaço para novos ramos, dar-se espaço para as pessoas poderem se destacar de um jeito peculiar. Por quê? Porque o ensino em si, universitário, dos colégios, é todo para um determinado número de pessoas e não para uma pessoa em específico. Então, se é um ensino geral, todas as pessoas vão ser idênticas. E se as pessoas são idênticas, a nação é idêntica. E se a nação toda é idêntica, não há como destacar-se no meio das outras. Daí vai continuar a ser subdesenvolvido. Exatamente. E qual é o método que você acha ser o mais eficaz para a pessoa encontrar realmente a sua vocação? Seria através da leitura. Quando a pessoa consegue ler muito, tem o hábito de leitura, deixa de ser um receptor de conhecimento pretensioso e passa a ser um desenvolvedor de conhecimento.
Por quê? Porque o conhecimento pretencioso é aquilo que nos ensinam, é aquilo que nos dizem todos os dias, tem que ser desse jeito, faz e ponto final. E se a pessoa torna-se assim, essa pessoa nasceu para ser empregada. E se for empregada, quando o trabalho dela for descartado, a pessoa já tem o mindset de ser empregada e não vai conseguir fazer mais nada. Já quando a pessoa tem opinião própria por intermédio do repertório que criou através da leitura, aí a pessoa tem N possibilidades à frente para poder se destacar. Por isso a leitura é extremamente importante. Tem que ler. E, aliás, eu aproveito para deixar essa pergunta para você aí em casa. Você já decidiu, você que está agora a entrar no ensino médio, você já decidiu o que realmente você quer fazer? O que você quer fazer, não o que os seus pais falaram para você fazer, não é? Pois é. Porque nossos pais, a nossa família também tem uma grande influência. Mas influencia mesmo. Aquela coisa que se chama hereditariedade de profissões. Certo. Eu era doutor, então meu filho também tem que ser doutor, não é? Como podemos esquivar, nós como jovens? E sem esquecer também que temos o problema da crise, porque né, a gente quer seguir os sonhos, mas não quer passar fome. Certo, exatamente. Os pais cometem um erro enorme ao crucificar os filhos para seguirem o sonho deles. Isso é muito complicado, porque matam completamente a vida das pessoas para os filhos poderem viver a vida que eles sonhavam viver no passado, mas se calhar não é o sonho da criança viver daquele jeito. E vão munindo a criança ou a pessoa desde criança. Vão falando, não, você tem que ser médico, tem que ser engenheiro, isso e aquilo. E depois a criança ouve demasiado aquilo e passa a dizer para as pessoas que aquele é o sonho dela. Olha, eu quero ser engenheiro. Exatamente. Como pai. Olha, eu posso apostar com você que se você perguntar para uma criancinha qualquer qual é o sonho dela, o que ela quer ser quando crescer, ela vai dizer engenheira de petróleo. Exatamente. Aí depois você perguntar para ele o que faz engenheiro de petróleo, ele vai falar não sei. Não sei. E foi um sonho passado pelos pais, porque ele não tinha como adivinhar que a palavra ou o termo engenharia de petróleos existe. Pois é. Seria mais comum você encontrar em crianças respostas tipo quero ser astronauta, quero ser, sei lá, cantor, certo. Que é o que elas mais têm contato. Exatamente. Agora, engenharia de petróleo. Pois é. Nem sabem como funciona, mas é o sonho delas. Exatamente. É uma coisa bem incrível. E como é que quais são, agora nós temos novas profissões. Podes aqui dizer algumas profissões que as pessoas talvez não conheçam, mas que está aí presente e bem acessível por acaso para todo mundo? Certo. Na verdade, estão a entrar várias novas profissões. Por exemplo, digital influencers são pessoas que no ramo digital conseguem ter uma certa influência por intermédio de páginas, se calhar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Conseguem obter vários seguidores e então tornam-se prestadores de serviços, podem fazer publicidades para várias marcas. A pessoa não precisa estar alinhada a uma determinada empresa a tempo integral, mas presta vários serviços e é mesmo uma profissão. Okay. Existe a profissão de gestores de redes sociais que fazem a gestão de redes sociais para outras empresas, conseguem ter o conhecimento criativo para poderem comunicar bem conforme as tendências das redes sociais, porque alguém que esteve por muito tempo no século XX, se calhar já está nos 80, 70 e tal anos, não vai conseguir acompanhar as tendências e se for empresário, tem que ter alguém a cuidar dos negócios deles, porque os negócios agora viraram para o digital. Exatamente. Então, é um ramo que está em aberto, porque o mercado ainda tem muito espaço para essa área e existem muitas pessoas que estão já a aprender sobre isso e há muito espaço para se prestar esse serviço. Ok. E agora, como é que nós podemos aplicar a sua filosofia pessoal para encontrarmos a nossa verdadeira vocação? Certo. Para se encontrar a filosofia pessoal, tal como a filosofia geral, a pessoa deve se questionar. Mas diferente da filosofia geral, a filosofia pessoal, a pessoa deve se questionar sobre si mesma. Na geral, a pessoa questiona sobre tudo, sobre o mundo, sobre a existência, mas na pessoal, a pessoa questiona sobre si mesma. E se for para optar
para um determinado ramo em que a pessoa vai prestar um serviço ou trabalhar em algum lado, a pessoa vai simplesmente detectar na sua filosofia pessoal qual é a sua melhor tendência ou vocação para alguma coisa. A pessoa descobre o talento através dessa filosofia e usa o talento para trabalhar, porque não há nada melhor do que trabalhar naquilo que é a paixão da própria pessoa. Ok. Isso que você está a falar envolve também o seu trabalho como coach. Certo? Exatamente, envolve. Como é que funciona basicamente? Você motiva as pessoas também através de palestras? Certo. Esse ano, por exemplo, estou a criar uma série de palestras. Todas elas vão ter temas muito diferentes e muito impactantes. E por intermédio de palestras, por exemplo, o ano passado eu dei a minha primeira pessoal, que eu próprio organizei tudo. E muita gente já está a conseguir fazer uma boa grana por intermédio dos resultados que conseguiram obter naquela palestra. Então, são várias palestras, seminários, principalmente sessões de consultoria, que é o que mais tem hoje em dia. Eu praticamente já não consigo almoçar, porque todos os almoços têm a companhia de alguém que eu estou aí a dar uma consultoria. E também formações para pessoas que queiram ser coaches ou queiram dar palestras sobre como falar em público, sobre como comunicar em condições, sobre desenvolver técnicas próprias para conseguirem se tornar uma luz. E onde é que você aprendeu isso tudo? Onde é que eu aprendi isso tudo? Além dos livros, videoaulas e muitas interpretações, principalmente interpretações. Porque existe algum livro que você gostaria, que você recomenda sempre para alguém? Sim, há um livro que eu acho que foi o ponto de luz para tudo isso e nem tem nada a ver com dinheiro ou coisa do gênero. É um livro de título Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro do Dale Carnegie. É um escritor muito bom. Okay. E é um grande livro. Agora, para fecharmos já, eu quero que você deixe aquela palavra... A coisa principal que você aprendeu nesse livro, eu quero que você compartilhe aqui com nossos amigos da Falatona TV. Ok. Com esse livro, eu consegui aprender, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, meio introvertida, mas acabei por eliminar esses pontos através do livro. O livro ensina as pessoas a conseguirem se destacar e velarem pela sua própria importância, dando importância aos outros, mas percebendo que ninguém é superior a nós mesmos e que nós podemos passar essa mensagem para todo mundo. Porque um coach não ensina nada para ninguém. Aliás, um coach ajuda as pessoas a ensinarem a elas mesmas. E é isso que o livro ensina. Ensina como você fazer amigos por intermédio da tua própria filosofia, por intermédio da tua própria forma de ser, e influenciar pessoas através dela também. Então, resumindo, a resposta para tudo está mesmo dentro de nós. Está dentro de nós, pois é. Tá bom. Muito obrigada, Claudino, por ter estado aqui mais uma vez. Quem agradece sou eu. Eu espero que você esteja também conosco em outros programas para falar sobre coisas do gênero e o que você também quiser falar. Sem problemas. E eu quero também agradecer a sua presença aí de casa por ter estado conosco durante esse programa. E deixa também aqui nos comentários sugestões, questões... E qualquer dúvida que você tiver acerca do tema que nós falamos hoje, que o Claudino vai estar lá nos comentários. Exatamente, estarei. Tá bom, eu quero agradecer a todo mundo, a nossa equipe. E o próximo programa nós voltamos com mais um tema, com outros convidados. E até lá, um beijo no coração de vocês e até lá. Até já, tchau.